A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha nós retornarmos aqui para a penúltima aula, a lição de número 12 deste terceiro trimestre de 2024, o Banquete de Esther. Denúncia e livramento é o tema da lição. A paz do Senhor, pastor Adolvilson. Pastor Jacques, é um privilégio estarmos juntos novamente para mais uma pré-aula. Todos aí são bem-vindos em nome de Jesus e vamos em frente. Com certeza, estamos aqui nos estúdios do CETADB, desde onde estamos aqui promovendo, não é, essas pré-aulas das lições bíblicas da nossa CPAD. Eu quero dizer que já está quase que passando do tempo, mas você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, você que é professor, enfim, você que também é aluno, já é tempo de você buscar a sua lição da Escola Bíblica Dominical, porque nesses últimos trimestres o que a gente tem acompanhado é que rapidamente se esgotam, não é, as lições e você não pode ficar sem a sua. Então entre em contato com o setor de vendas, não é, da nossa editora CPAD. Você pode fazer isso através do site cpad.com.br. Você pode, acessando o site, ter acesso também aos telefones 0800 para aquisição. E no site você consegue comprar e certamente vai receber isso no seu endereço. Além disso, pode também procurar uma das lojas, não é? As lojas físicas que a CPAD tem espalhadas pelo Brasil e adquirir a sua lição do próximo trimestre, já o quarto trimestre de 2024. Com certeza serão tempos de muita bênção e de aprendizado para nós. Vamos lá então? O Banquete de Esther, denúncia e livramento, o assunto dessa lição, cujo texto áureo está em Provérbios capítulo 21 e o versículo 1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Ou seja, Deus move os corações para que esses façam a sua vontade. Obviamente que tem aqueles que resistem, e quando resistem sofrem, né? Porque a vontade do Senhor, ela prevalece. Eu não usei o termo de prevalece, mas ela prevalece e também permanece para sempre. A verdade prática diz assim, ó, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Por quê? Porque há um Deus no céu. E justamente porque há um Deus no céu, a sua vontade prevalece. Exatamente. Não é? Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos, leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aqui com o pastor Adolvilson, você pode também pegar a sua lição, e se você não tem a lição, você pode pegar a sua Bíblia. Esther, capítulo 7, os versículos 1 a 10. Muito bem, Esther, capítulo 7, verso 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. E então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Maravilha, olha só que coisa que nós temos aí, mais um capítulo, né? Literalmente mais um capítulo
mas certamente também um capítulo dessa história, e aqui já um desfecho, não é, no que diz respeito ao maligno, ao malvado Amã. Nós vamos estudar essas lições e tirarmos aqui lições importantes, não é, deste texto para as nossas vidas. Muito bem, vamos aqui então para os objetivos da lição. No primeiro ponto da lição é descrever o banquete preparado por Ester, a denúncia proferida por ela. E também, no tópico de número 2, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E no terceiro e último tópico desta lição, nós vamos refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Esses são os objetivos da lição. Agora nós vamos para os 3 hinos que a CPAD sugeriu, 392, 394, 398, para o seu devocional da Escola Bíblica Dominical. O pastor Adolvilson sempre tem trazido para nós aqui nas aulas a definição, e nesta oportunidade aqui são 2 palavras. 2 palavras. Denúncia e livramento. Então, as palavras-chave, pastor Adolvilson aqui fazendo uma definição. Muito bem, denúncia. A denúncia pode ser compreendido como ato por meio do qual alguém toma conhecimento da ocorrência de um ilícito ou irregularidade e leva essas informações ao conhecimento dos órgãos competentes para a sua apuração. Nesta lição, Amã é denunciado. E a outra palavra que temos aí é livramento, a ação de escapar de algo ruim, de situações indesejadas ou de alguém que poderia causar algum mal. Sair de uma relação tóxica é um livramento. E nesta lição nós vamos ver o povo judeu tendo um grande livramento da parte de Deus. Muito bem, vamos para então o conteúdo desta lição. Já na introdução nós temos a informação. Nós estudamos, na lição seguinte, o cenário que estava formado lá em Suzã, a capital, do reino, e aquilo que estava acontecendo, a opressão que o povo judeu estava sofrendo em todo o império. E aí nós podemos estudar exatamente como Deus agiu no sentido de mudar o cenário que estava ali. Mardoqueu foi honrado e Amã foi humilhado. As condições agora para Mardoqueu e o povo judeu já eram outras. A mulher de Amã, os amigos dele, já haviam pronunciado a sua derrota, ou já havia anunciado para ele que se a situação agora já era a honra de Mardoqueu e a humilhação do próprio Amã, então a esposa e seus amigos falam: olha, agora você já começou a cair diante desse judeu. E de fato é o que nós vamos estudar nesta lição de número 12. Tudo se resolve, no segundo banquete que Ester promove. E nesse estão os 3, Está a própria Ester, o Amã e também o rei. E a situação ficou bastante complicada para o Amã. Nós vamos então para o tópico primeiro da lição, o banquete e a denúncia que foi feito por Ester. Pastor Adolvilson já comentando esse primeiro subponto. Tópico 1 e o subponto 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Veja bem que mudança, que houve na vida desse camarada aí. Agora, eu trouxe para corroborar, depois que eu li essas 2 partes aí, o Salmo 57,6, que diz assim: prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram a cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Ou seja, Deus está conosco. O inimigo tem preparado aí tocaias, mas ele nos livra, não é mesmo? Continuando a lição, em casa, enquanto ouviam a sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Imagina só o coração desse homem. Ester 6,14 diz lá: enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Aí a situação ia complicar mais ainda.
A mãe estava certamente muito perturbada, o que não poderia ser diferente. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido, claro, muito desconfortável. E no outro slide diz lá, o tópico 2, o subponto 2 ainda, o banquete do vinho. O banquete para qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, lá em Esther 7:2, que diz assim: enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Lembra que já teve um banquete, agora chegou o momento dela falar, dela entregar o que realmente estava acontecendo e por quem estava vindo aquela pressão, não é? Você será atendida, qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então nós vamos agora entender essa situação aqui. O contexto do reino da Pérsia, no qual, assim como os demais reinos pagãos, de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Veja bem que isso é antigo, né? O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Nós temos aí textos bíblicos que condenam a questão do vinho, o uso do vinho, não é mesmo? Gênesis capítulo 9 e do versículo 27, nós temos lá a embriaguez de Noé, lá no 9:20 de Gênesis, assim, Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Alguém tenta defender Noé dizendo que ele não sabia que aquilo era alcoólico, porém ele aprendeu com o povo antes do dilúvio. E outra situação, pastor, eu creio que dentro da arca ele escondeu as ramas, né? Porque de repente desceu, plantou, reserva, claro. E ansiosamente vendo quando ia produzir aí as primeiras uvas e produziu o vinho, é claro. Em Gênesis 9:21, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Olha aí o perigo, né? E 22, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. E o 23 de Gênesis 29, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-no sobre os ombros e andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. E o 24, quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula lhe havia feito. 25, disse, maldito seja Canaã. Olha a intriga que trouxe devido a essa embriaguez. Estamos aí enfatizando o perigo do uso do vinho. E o 26 diz assim, disse ainda, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. E o 27, amplie o Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, trouxe todo esse desentendimento no seio da família. Outros textos temos aí que fala sobre o mau uso do vinho, a embriaguez traz problemas sérios, isso é fato, é uma realidade. Temos outro texto aí que fala sobre a questão do vinho. O Provérbios 20, verso 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. É interessante que sempre eu comento com os alunos, e as pessoas têm experiência, principalmente no final do ano, onde a presença de álcool, de vinho, sempre causa problemas, desacordos entre a família. As pessoas se deixam dominar, né? E exatamente. Aí perdem a noção. E tudo começa com a bebida aí, né? E temos também, queridos irmãos, o Provérbios 23, né? Mas nós vamos ler daqui a pouquinho, olha lá, vamos ler já. Provérbios 23, 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? E ao versículo 30. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. 32. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. 33. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas, ou seja, ele vai ficar aí vendo coisas, não é? E o 34, você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita ao alto das cordas do mastro. E o 35 dirá, espancaram-me, mas eu nada senti, ou seja, embriagou, caiu, apanhou e realmente não se lembra de nada.
o que está em foco aqui nesse texto é o perigo do vinho. Tá? Agora veja bem, vamos mais adiante, havia expressa proibição para os sacerdotes no que tange ao vinho, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, ou seja, quando se apresentavam diante de Deus para oferecer sacrifício, não poderiam ter ingerido vinho, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. Agora, a abstinência total do vinho era uma condição para o voto de nazireado. Lá em Números 6, 2 a 4, nós vemos isso. Portanto, existe sim uma colocação, uma orientação de Deus contra a bebida alcoólica. Pergunte para alguém que teve problema na família, de pessoas que se envolveram com álcool, enfim. Por isso que o interessante é a abstinência total. Alguém diz, não, um pouco, uma quantidade pode, é melhor evitar isso. Aliás, a Bíblia diz assim, ó, fuja da aparência do mal. O alcoolismo não começa tomando uma garrafa, né? O camarada começa tomando socialmente, entre aspas, né? Socialmente, ali um cálicezinho e tal, e quando vê, já está tomando uma garrafa inteira, e aí é justamente isso tudo que o pastor Adolfo já tem comunicado aqui com os irmãos. Não traz benefício, essa é a verdade. Então, vamos evitar. O que não edifica, a gente evita. É a orientação de Paulo aos Coríntios. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo que foi dado pelos recabitas, os descendentes de Recabe, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Você pode ler a respeito disso, é um texto mais extenso, mas está em Jeremias capítulo 35, a partir do versículo de número 6. No Novo Testamento, o ensina de não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Glória Efésios capítulo 5, versículo 18, traz exatamente isso, né? Não vos embriagueis com o vinho no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui, meus irmãos, deixa eu ser um pouco mais específico, porque alguém vai dizer, não, mas a Bíblia fala só do vinho. É de fato porque os destilados naquele tempo ainda não haviam sido produzidos. Então, quando se fala do vinho, a verdade é que a aplicação se dá a toda bebida que causa embriaguez. Qualquer bebida, não é, que causa embriaguez, ela deve, na verdade, ser deixada de lado. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. O que não traz edificação, eu já mencionei aqui, você abandona, lança fora, porque se não edifica não tem por que ser prática da vida cristã. Mas já tem tanta coisa que causa tropeço e embaraço na vida cristã que nós temos condições de reprovar pelo menos essa, não é? E não nos deixarmos levar pela bebida forte, que conforme o texto de Provérbios que o pastor Adolfo já mencionou aqui, capítulo 20, é uma bebida alvoroçadora, faz com que aqueles que se deixam dominar por ela percam a noção, percam os sentidos e acabam fazendo bobagem, né? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Então, a orientação aqui de Paulo para os crentes lá da igreja de Colossos era exatamente que eles se abstivessem disso. Aquilo que vai trazer dano, vai trazer mal, então você deixa de fora. Paulo também, quando escreveu aos Coríntios no capítulo 6, o verso 10, ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso no 10. Agora o 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, há licitude, mas Paulo está dizendo que não convém. E porque não convém, nós, como crentes, cheios do Espírito Santo, não podemos nos deixar dominar por estas coisas. E é fato que sabemos de crentes, não é, que se deixam dominar, que são tomados por isso, que bebem às escondidas e tal. Se esconde isso das pessoas, né? Se esconde isso dos pastores, dos líderes, há próprios pastores que são dados a isso, que se embriagam, enfim. Essa é a condição que está aí. Porém,
não é porque alguns têm esta prática que todos devem viver assim. A Bíblia diz que não devemos nos deixar dominar. Então vamos nos encher do Espírito e vamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora sim, nós vamos para a petição aqui que Esther fez. Na verdade, essa expressão, né, qual é a tua petição, foi exatamente a pergunta que o rei Assuero fez para Esther diante do quadro que estava ali naquele banquete, né? Ela já havia feito um banquete e criou um ambiente de as pessoas querendo saber, olha, mas o que Esther está querendo com isso? E aí acabou que ela não deu nenhum ponto, né, a respeito disso no primeiro banquete. Mas como já para o dia seguinte ela convocou um segundo banquete, e nesse estavam os três, Esther, o rei Assuero e também o Amã, aí agora o rei pergunta para ela, escuta Esther, qual é a tua petição? É o que está aí. Assuero estava determinado a saber o que é que estava aquietando a rainha a fim de atendê-la. Haja visto que já nas lições anteriores, conforme estudamos, não é, quando Esther foi notificada daquilo que estava acontecendo, do decreto que havia sido assinado pelo rei, no que diz respeito ao extermínio dos judeus, ela, numa atitude ousada, se apresentou diante do rei, e o rei, podemos dizer assim, deu misericórdia, clemência a ela, porque não podia se apresentar sem ser chamada, não é? Então a gente já percebe ali o agir de Deus nesse sentido. E agora o rei, diante de todos os fatos, ele quer saber de fato o que é que estava aquietando Esther para chegar a esse ponto. Esther comparecer na sua presença já foi um fator de risco. No primeiro banquete, ter mantido suspense, eu penso que foi já uma estratégia dela, né? Em manter esse suspense e não revelar ali o que é que estava afligindo ela. Porque foi exatamente no resultado deste primeiro que o Mardoqueu foi honrado e já o Amã já passou uma humilhaçãozinha ali, tendo que puxar o cavalo, gritando o nome de Mardoqueu, né? E agora a gente percebe que de repente Assuero já estava suspeitando de alguma coisa mais grave que estivesse acontecendo ali debaixo do seu nariz, podemos dizer assim, e ele não estava sabendo. Então, quando estão reunidos nesse banquete, de pronto ele já pergunta para Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? Veja o texto de 7:2, diz bem assim, ó. E disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Foi exatamente o que o rei Assuero disse para Esther. Então, a gente pode perceber que nesse ponto ali desse banquete, o banquete do vinho, talvez que diante desta pergunta veio aquela tensão nervosa, não é, em Esther, aquela aceleração dos batimentos cardíacos, a pressão sanguínea sobe, o suor desce no rosto, porque o nervosismo era grande. Afinal de contas, você tente imaginar uma situação, se você está em uma mesa, só você, não é, no caso aqui, a rainha Esther, o rei e o Amã, cheio de más intenções. Aí a rainha lança em rosto, não é, do opressor qual era a situação, e o rei na hora já dá a sentença. Então, imagina que o ambiente, vamos dizer assim, não era um ambiente nada amigável. Que decepção, né, para o rei, né? Com certeza. Até porque Amã era, alguém fala que ele era o braço direito, né? Mas na verdade ele estava sendo quase que os dois braços dele. Ele estava diante do rei, ou ela, né? Ela, a rainha Esther, estava diante do rei, e também diante deles o algoz dos judeus. E ela, a rainha, teria que agir com firmeza ao fazer a declaração. Então, a pergunta do rei é essa, qual é a tua petição? Esther, então, ela se mostra uma mulher forte e decidida. É aquela mulher sábia que edifica o seu lar, porque, diante da situação, ela passa, então, a apresentar a denúncia contra o Amã. Esse é o pano de fundo que nós temos aqui, nesse capítulo 7 do livro de Esther. A mulher virtuosa, assim como podemos destacar o caso de Ruth, o caso de Noemi também,
mas aqui, especialmente o caso da rainha Esther, é aquela que sabe abrir a sua boca e quando faz isso, faz com sabedoria, sem perder a compostura. Ou seja, de fato, ela sabe como entrar e como sair, né? Diante das situações, seja elas da gravidade que for. Veja Provérbios 31, o verso 26 diz assim, ó, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Aqui no capítulo 31, não é, de Provérbios, nós temos aquela descrição que é relatada por Lemuel, segundo aquilo que a sua mãe lhe dissera a respeito da mulher virtuosa, ou seja, a mulher que sabe falar, né? Sabe o tempo certo de falar e quando fala, não fala bobagem, não fala asneira, mas se pronuncia de forma a ter decisões que são verdadeiras, que são válidas e que vão edificar de fato a sua família. Encerrando aqui esse tópico primeiro, o banquete e a denúncia de Esther, ela na verdade mostra, né, demarcaram a tragédia de Amã. Quando Esther abre a sua boca e começa a apresentar os fatos para o rei, e aqui a gente acaba chegando à conclusão de que de fato, o rei não tinha noção dos atos malignos que Amã estava tramando. Não é? Ele passa aqui, na demonstração do capítulo 7, a gente passa a entender que de fato ele não estava entendendo o que é que estava por trás, não é? Do desejo de Amã em exterminar os judeus. E aqui nós vamos já aprender também a respeito disso, mas agora nós vamos para o intervalo, e quando nós voltarmos nós vamos exatamente ver isso, a fúria do rei contra a injustiça. Esse é o assunto do próximo bloco aqui da nossa pré-aula. Já voltamos. Muito bem, pastor Odovilson, retomando aqui o tópico 2 da lição, a fúria do rei contra a injustiça. Vamos ver aqui a revelação do plano. Vamos lá o que é que Deus tem para nós aqui. Tópico 2, o subponto 1. Agora a Esther começa a abrir o coração. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida, né, e a do seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, olha o que ela disse. Eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7,4. Eu quero ler o versículo, é interessante. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Mas não era o caso. O Amã queria realmente exterminar a todos. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda a raça. Nada comparável a uma venda como escravo ou servo, não é? O que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. E no próximo slide, quem fez isto? Eu fico pensando na atitude do rei. Mas quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome? É interessante, ele assinou o decreto e deixou a reveria, né? Assinou sem ter aí um conhecimento de quem era realmente este povo. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante sabia em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Mas para exterminar um povo deveria ser uma investigação mais profunda. E às vezes até os pais escapam
fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber de que se tratava do povo da rainha, já que então Assuero não sabia que Ester era judia. Aí estreitou, mas veja bem, Ester 2,10, Ester não tinha revelado ao povo a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibida de fazê-lo. Portanto, nós chegamos à conclusão que Assuero ele não sabia da origem judaica de Ester e falou, vamos colocar à frente o plano, sem perceber que estava condenando a própria rainha. O excesso de confiança nele em Amã também traiu ele, porque Amã ele deu o anel para que Amã selasse as cartas, determinando o extermínio. Então a gente vê um certo erro na gestão, na gestão de liderança dele ali, porque como que ele vai dar o anel dele, por meio do qual qualquer decreto poderia ser colocado em execução, sem de fato tomar profundo conhecimento a respeito daquilo que estaria ali. É como você assinar um papel em branco para alguém preencher o que quiser ali acima da sua assinatura. Isso é um perigo. Que é um absurdo, né? Isso é uma coisa que não deve acontecer. Você assinar um recibo em branco, a pessoa vai colocar ali a quitação de uma dívida que, de repente, nem diz respeito. Então, é uma questão que deve se tomar cuidado em relação a isso aí. E, de fato, Assuero não tomou conhecimento. Ele não tinha essa noção, porque não sabia que Ester era judia e que o povo dela é que estava debaixo da perseguição daquele decreto que Amã, de forma muito maligna, havia enredado ali o Assuero no sentido dele determinar que de fato aquilo acontecesse. Então veja que é uma sequência de coisas mal feitas e ruins que estava ali. Ou seja, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele estava agindo ali de uma forma mesmo muito grande. Porém, conforme a gente já viu aqui na lição, há um Deus no céu, e esse Deus não dorme. E o texto do Salmo ainda diz que não dormita o guarda de Israel. E de fato Deus não dormiu. Ele estava atento e fez com que a história se mudasse. Muito bem. A sequência vai nos mostrar isso. Levando em consideração, pastor, que esse Assuero sempre, pelo que nós entendemos aí no pano de fundo, sempre estava meio embriagadão. Meio cachaçado, isso aí. Era quase um alcoólatra, né? É quase um alcoólatra. E tem gente que se entrega a isso achando que é algum tipo de benefício. Mas... Muito bem. Tópico 2, o subponto 2, quem fez isso, de qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Eu trouxe aqui, pastor, existe uma frase aí fora, quer conhecer o caráter de um homem? Dê poder a ele. Dê poder a ele. Né? Isso aí. E ele deu muito poder a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Ester. 2:17 está escrito isto. Vamos lá. Ora, o rei gostou mais de Ester do que a qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. Nós conhecemos esta passagem. Agora, pessoal, Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada, não é? Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar dos direitos ou medir força no estilo ou ela ou eu. Fazer isto é atrair o mal sobre si mesmo. É um efeito bumerangue, né? Como aconteceu aí com Amã. E tem toda aí uma norma que Deus deixou através da sua palavra com relação à paz em família. Os irmãos podem fazer uso de Efésios 6, 1, 2, 3, 4 e 5, que fala sobre honra o pai, honra a mãe, obedeça aos seus pais, enfim. Então, essa paz deve haver no seio familiar. Agora, fazer o que aconteceu aí, ele está atraindo maldição, porque sempre quando há projetos contra alguém visando o mal, principalmente se for filho de Deus, as consequências serão desastrosas, porque Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus servos. Especialmente falando aqui sobre os judeus, há uma promessa que Deus fez a Abraão, está em Gênesis capítulo 12, e ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Amã já estava debaixo de uma maldição, porque ele estava, conforme a gente diz aqui no nosso bom paranaense, né? Ele estava buscando sarna para se coçar. E ele achou, não é? Essa é a realidade. Agora, vamos aqui, irmãos, para a reação do rei. Porque o subponto 3 da lição, no tópico 2, diz da terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. Então nós já vimos que, a partir do versículo 3 aqui, Esther passa a apresentar a sua denúncia e vai até o versículo de número 6, a denúncia do desejo de extermínio do seu povo, e aí ela se dá a apresentar como judia também. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. Então você imagina aquela situação hipotética que nós criamos aqui, de estar os três sentados na mesma mesa, e de repente Esther diz assim, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então ela está sentada, o rei está sentado e o Amã está sentado. E ela chega e fala para o rei assim, este mau Amã é o inimigo, é o opressor, é o que tem tramado todo esse mal. Rapaz, eu vou dizer para você, o camarada nessa circunstância gela, porque não é qualquer um que está dizendo, é a rainha que está dizendo, esse homem aí, opressor e inimigo, é o Amã. E na época era tirar a vida. Com certeza. Deus nos capacita no momento certo. E você pode ficar bem ciente disso, porque se você está em comunhão com Deus, se a sua causa é justa diante de Deus, pode ter certeza que no tempo certo o Deus dos céus, ele dá a capacitação, não é? Porque nós temos o texto de Provérbios, o 31:8 eu já li, né? Eu já mencionei aqui o texto de Provérbios, o 31:9, mas não é demais agora a gente mencionar aqui no texto de Provérbios o versículo 9, o 8 na verdade, do 31, que diz assim, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. E Esther estava fazendo exatamente isso, abrindo a boca dela em favor de todo o povo judeu, dos seus irmãos, podemos dizer assim. Então nós vemos Deus dando autoridade, capacitação, no tempo oportuno, no tempo próprio, para que ela, a judia Esther, fizesse a diferença enquanto rainha no meio de um povo pagão. É assim que Deus trabalhou. Esther não agiu de forma temerária e também não foi precipitada. Ela esperou o tempo certo, né? Não instigou o motim ou qualquer expediente violento confiando em sua própria força. Porque como rainha, ela podia ter organizado o povo para se rebelar contra o reino, enfim, fazer alguma loucura ali. Mas não, ela manteve a sua confiança em Deus e soube agir de fato no momento certo, no tempo oportuno, na hora exata e também no lugar, não é? E fez isso de maneira muito correta. Você veja que ela criou uma situação, provocando um primeiro banquete, e agora nesse segundo, de forma que aquela ansiedade do rei em saber por que o primeiro banquete e agora por que o segundo banquete, criou a situação toda para que ela pudesse apresentar essa denúncia, fosse ouvida pelo rei e, como resultado disso, já tivesse uma sentença da parte do rei. Porque, na sequência da lição aqui, nós vemos que o Assuero ficou tão furioso, tão nervoso, não é? Que se levantou do banquete e foi para fora, para o jardim do palácio. Você pode acompanhar isso no texto de Esther 7 e o versículo 7, que diz, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ou seja, Amã, meu irmão, ficou apavorado, porque ele sabia que agora as coisas iam ficar um pouco piores para o lado dele. A reação que teve foi de lançar-se sobre o assento de Esther. Então você imagina que Esther estava sentado e o Amã estava ali, quando ele percebeu que o rei se levantou furioso e saiu para esse jardim ali do palácio, ele foi e se lançou sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. E aí, meus irmãos, é que o negócio ficou ainda um pouco pior,
Porque na condição de inimigo, de opressor, de quem estava querendo acabar com o povo, um homem se deitar no colo de uma mulher casada, rainha, aí o negócio ficou, como a gente diz aqui, aí o leite entornou. Aí ficou pior, né? Aí o leite entornou. O rei voltou do jardim. E quando ele volta do jardim, ele vê Amã prostrado sobre o divã da rainha. E óbvio que um homem vê um camarada lançado sobre a sua mulher ali, a interpretação da cena foi a pior possível. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei, ou tentando forçar uma situação ali com a rainha. Veja o texto aí de Ester 7 e 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Forçar aqui, meus irmãos, às vezes alguém pode não ter o entendimento completo disso. O entendimento do rei foi assim, será que ele está querendo estuprar a rainha? Essa é a ideia que o rei teve quando viu a cena. Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Ou seja, os servos que estavam ali para servir, já correram e cobriram o rosto de Amã. E aí, meus irmãos, aí o negócio ficou ainda um pouco pior. Sabe aquela história assim, o dia começou ruim e só foi piorando para o Amã? Foi exatamente isso que aconteceu. E o que eu percebo, e a gente continua frisando isso, porque é o tema da nossa lição, é o Deus que governa o mundo e agora estava cuidando, não é, do seu povo, assim como cuida também das nossas famílias. Encerrando o tópico 2, com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça que Amã estava promovendo, não é, contra os judeus. Então nós vamos para o intervalo, mas vai ser rápido, e nós vamos voltar aqui já para o desfecho, estudando o tópico 3 da lição, o grande livramento, e você não pode perder. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Vamos para o intervalo. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, o grande livramento é o assunto que nós vamos ter aqui no desfecho, não é? Desta lição, a de número 12. Com o pastor Adovilson, vamos aqui, a história da forca chegou ao palácio. Interessante porque dá a entender que até aquele momento o rei não tinha conhecimento de que o Amã havia construído uma forca, e uma forca, vamos falar a verdade, porque ela tinha expressiva altura. Mas vamos lá. 22 metros. A reação física e verbal de Assuero levou
os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Ou seja, a atitude do rei, né, o nervosismo que ele apresentou, os empregados já entenderam. E lá em Provérbios 20, verso 2, está assim, ó: o medo que o rei provoca é como o rugir de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. E eles perceberam, né, as atitudes do rei, perceberam, esse camarada já está no fim aí, né? Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. Veja bem que o rei não deu ordem nenhuma, mas já Eles entenderam, né? A história reação da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio, ou seja, nada fica oculto. Lá em Lucas 12, 2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque Deus sabe todas as coisas, não é? E tem gente que pensa que esconde os pecados, esconde o erro, pode até esconder do pastor, dos obreiros, da igreja, da família, mas de Deus não se esconde. Um dos eunucos, Harbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, ou seja, cerca de 22 metros, aí eles levaram em consideração o tamanho do côvado, 45 centímetros, né? Que é da ponta do cotovelo até aqui o dedo médio, que era usado aí na época. Olha que altura. Agora, não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público, ou seja, para pendurar o camarada bem no alto mesmo, para todo para mundo ver. todo mundo observar. Olha, esse aqui é aquele que não se curvou diante de mim. E o tópico 3 ainda é o subponto 2, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã, né? Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Sempre há alguém à espreita, né, que está ali bajulando. Vamos lá ver? Depois, veja bem, talvez, mas talvez ele não fosse tão querido assim. Veja bem, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. Informado Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Ou seja, rei, ele preparou uma forca para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado aí com muita facilidade. Ou seja, hoje eu estou do seu lado, dependendo da situação, você agora é meu inimigo. Eu me lembrei aí de política na época, aí é um negócio... Nós estamos vivendo nesse tempo de política partidária, especialmente agora 2024, né, já meados para final de setembro, já se aproximando das eleições municipais para prefeito e vereadores. Aí você fala, poxa vida, mas esses camaradas aqui não eram oposição o ano passado? Então, o ano passado eles eram oposição, mas agora, por conveniência, são situação. E estão aí pedindo seu voto, mas são sem vergonhinha, se fique bem atento. Só dizer uma coisa, pastor, às vezes o que acontece é assim, o Amã ficou confiado porque ele era aquele camarada, o segundo do rei, era um camarada de muito dinheiro, nós já estudamos isso nas lições anteriores aqui, um cara rico, não é? Podemos dizer um multimilionário, porque só o que ele ia acrescentar aos tesouros do rei eram milhões e milhões que ele ia acrescentar, então era um caba que tinha dinheiro, e porque tinha dinheiro, era um camarada socialmente bem posicionado, muito provavelmente em algum momento ali ele, se ufanando disso, oprimia até os próprios companheiros ali na administração do reino, e certamente, nesse caso, gerou uma certa inimizade. Exatamente. Na primeira oportunidade fizeram o quê? Rapaz, o rei, ele fez uma forca. Tá lá, e é o final ali, ó, talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei, que denunciou Mardoqueu para Amã, lá em Esther 3, 3, 4. Mas, enquanto ele estava lá, né, na parte superior, era um camarada respeitado, Amã, nós se curvamos diante de ti. A hora que ele viu que as coisas se tornariam contra Amã, agora você é inimigo. De situação ele passou para a oposição. E os ventos mudaram ainda, o tópico 3, o subponto 2, agora, soube ser bem perspicaz. Como é que é? Perspicaz. Obrigado. Deu uma enrolada para aqui. sugerir a forca, não é para o seu superior. Exatamente. Ou seja, falar, agora é a minha vez, agora você vai morrer, meu filho. Esse é o Ele negócio. ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer, aquele que falara para o bem do rei. Ou seja, olha, Amã preparou
uma forca para Mardoqueu, aquele que fez bem para o Senhor. Pronto. Né? Para dar uma... Já trouxe a lembrança mais viva. Uma instigada ainda ali, né? Aí ele falou assim, a insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Lá em Esther 7:9, você pode estar acompanhando a leitura desse texto aí. Muito bem, como nós vamos finalizar aqui, eu quero aproveitar esse assunto aqui para dizer assim, ó, tome cuidado das coisas que você fala com quem você fala. Porque hoje o indivíduo que está ali é o seu ouvinte, é o seu amigão, sua amigona. Mas amanhã ele pode mudar de lado. E aquilo que você falou desabafando pode ser exatamente o que vai trazer uma sentença contra você. E eu já vi obreiros caírem, se prejudicarem, irmãos, membros de igrejas, se arrebentarem todinhos, porque no momento de fraqueza, estava ali numa situação diversa, abriu a sua boca e passou a falar mal de uma outra pessoa, de um irmão, de um obreiro, de um líder, e depois, quando os ventos passaram a soprar contrários, aquilo que ele falou no dia que estava ali desabafando foi usado para o seu prejuízo. Então, tome muito cuidado quando você abrir a sua boca para quem você fala, não é? Para quem você fala, porque hoje é seu amigo, amanhã a gente não sabe, e aí ele vai saber a respeito da sua vida todinha, e aí ele vai ter toda a condição de prejudicar você. E a gente está falando aqui quando as pessoas que são más têm o desejo mal de fazer um mal a respeito de alguém, de promover o mal. Então você fique atento. Deus, de fato, meus irmãos, providenciou um grande livramento na história do seu povo, e a gente percebe aqui nesse desfecho, não é? Que vai ser estudado de forma mais plena na última lição, a lição de número 13. Por hora, nós vamos fazer aqui a conclusão desta lição, a de número 12, porque aqui no banquete do vinho, o que houve foi, da parte de Esther, a denúncia daquilo que estava tramando Amã contra o povo judeu, e aí nós vamos ter o livramento de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Muito bem. Concluindo a lição de hoje, meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Temos aí várias referências de Ezequiel e 2 Pedro. É o espírito rebelde, quanto mais do homem, que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel capítulo 18, verso 20 ao 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esther 8:10. Agora veja bem, o pastor assinalou embaixo que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. E eu trouxe aqui, pastor, depois desta última frase que o senhor colocou ali, para melhorar e aplicar para nós hoje. Salmo 57, versos 5 e 6. Salmo 57, 5 diz assim: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. E o versículo 6, prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Aplicação para hoje. Estamos na presença do Senhor, irmãos e irmãs, Deus cuida de nós. O inimigo prepara aí momentos terríveis para nos derrubar, mas Deus está conosco e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós concluímos aqui os estudos da lição de número 12. E o que nós temos aqui, primeiramente, é agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade que Ele nos tem dado de podermos aqui semanalmente apresentar essas pré-aulas com comentários das lições da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. E pedir aos irmãos que nos ajudem na divulgação desse conteúdo através das suas redes sociais, da sua rede de contato, ou mesmo pessoa a pessoa, boca a boca, como a gente fala, não é? Ajude-nos, né, a divulgar esse trabalho para que outros irmãos também tomem conhecimento, tenham acesso e de repente também possam ser edificados aqui por tudo aquilo que nós, de uma forma, com o coração aplicado nisso, temos colocado para os irmãos semanalmente. Desejando que Deus abençoe você, e se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa ser aí avisado pelo YouTube a respeito de tudo aquilo que nós publicamos, porque no canal do CETADB no YouTube não é publicado apenas as pré-aulas da Escola Dominical, mas temos outros trabalhos que realizamos e que fica disponibilizado ali de forma gratuita para todos aqueles que quiserem acessar. Então, certamente será de grande valia
Por fim, desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, que tudo quanto irmão ou irmã realizar no Senhor seja uma bênção e prospere para a glória de Deus. Pastor Adovilson. Muito bem, lembrando, pastor, que a próxima pré-aula é a última já. É a última desse a trimestre. 13, não é? Então não perca, não é? Esteja conosco. Ore por nós oramos por vocês. E a vitória com certeza é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.